Campinas. Apresentação: Sandra Lambert e Felipe Pereira. 10h10. Seja bem-vindo à segunda hora do CBN Campinas. Você que está aí no trânsito, está em casa, já está no trabalho depois do feriadão, vem com a gente até às 11. Tem muito mais informações para você nesse noticiário regional, mas com ainda a repercussão da morte do Papa, né, Felipe Pereira? Pois é, o Papa Francisco morreu aos 88 anos, às 2h35 do horário de Brasília, ontem, pouco mais de 7h30, né, 7h35, no Vaticano. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano e ontem ainda, no meio da manhã, o Vaticano confirmou a causa da morte do Papa, um acidente vascular cerebral seguido de um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. Segundo a certidão médica que atestou a morte, o Papa sofreu AVC, entrou em coma e teve um quadro de colapso cardiocirculatório irreversível. O boletim médico informou que esse quadro, inclusive, foi agravado pela pneumonia bilateral, que acabou causando a internação do Papa no começo do ano, bronquiectasias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2. A morte foi confirmada por meio de um eletrocardiograma. Francisco ficou internado por mais de um mês, né, entre fevereiro e março, para tratar essa pneumonia bilateral. E apesar de ter recebido alta, ele continuava em tratamento em casa e apresentava justamente um quadro de saúde delicado que exigia esses cuidados maiores. É uma condição clínica, né, que levou à morte do Papa, soma-se a tudo isso, mas com o AVC, né, o acidente vascular cerebral, sendo uma das principais causas de morte também no mundo. E é por isso que a gente convida o Dr. Otávio Pontes, neurologista, professor da USP de Ribeirão Preto, para conversar um pouquinho mais com a gente sobre essa condição. Bom dia para você, Dr. Otávio. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia. É claro que tem essa situação, né, relacionada ao Papa, mas a gente quer também entender, né, o que é exatamente o AVC, né, e de que forma ele se manifesta. O acidente vascular cerebral, Sandra, é a segunda principal causa de morte no mundo, né? E ele é causado ou por um entupimento de uma artéria que leva sangue para o cérebro, ou pela ruptura dessa artéria, levando a extravasamento de sangue para dentro do cérebro, né? Então, o primeiro tipo é o AVC isquêmico, né, quando a artéria do cérebro entope e uma região do cérebro fica sem receber sangue. E o outro tipo, que é o mais comum, na verdade, 80% dos casos são isquêmicos, né? E o outro tipo é o AVC hemorrágico, que é quando essa artéria rompe e extravasa sangue para dentro do cérebro, né? Porque é uma condição mais grave, em torno de 20% dos casos. Agora, pensando no caso do Papa Francisco, tem ainda o histórico de doenças crônicas, né? Hipertensão, diabetes geralmente é assim, viu, Sandra? Na verdade, os números são alarmantes, né, do AVC. Para você ter uma ideia, a gente estima que a cada 4 pessoas acima de 25 anos, uma delas vai ter um AVC durante a vida, né? Então nós não estamos falando de uma doença rara, né? É extremamente comum, ela acontece em qualquer idade, mas é mais comum a partir dos 50 anos e sobretudo naquelas pessoas que têm hipertensão, diabetes, né? Insuficiência cardíaca, cardiopatia, como o Papa tinha, né? Então é uma condição realmente bastante comum nessa população de risco. Agora, mesmo, por exemplo, quem cuida da saúde, né, tem a questão do próprio envelhecimento, né, do organismo, e isso também é uma condição natural? Sim. O acidente vascular cerebral aumenta com a idade, mas eu acho que o que a gente precisa passar, né, a informação mais importante que a gente precisa passar é que 90% do risco de AVC, Sandra, pode ser reduzido com o controle desses fatores de risco. Então, a boa notícia, né, é que só 10 a 15% do risco de AVC são fatores que são relacionados à idade ou fatores não modificáveis. 90% do risco pode ser reduzido se você controlar bem a pressão, né? Se você controlar a diabetes, o colesterol, fizer exercícios regularmente, se alimentar adequadamente, controlar as cardiopatias, né? Então, esses fatores de risco, parar de fumar, né? Então, esses fatores de risco, quando controlados, podem reduzir dramaticamente o risco de uma pessoa ter AVC. Agora, a partir de que momento, então, é necessário fazer esse acompanhamento mais regular? Olha, qualquer
qualquer pessoa que tem um desses fatores de risco que eu citei precisa fazer um controle adequado, né? Como nós estamos falando de uma doença, Sandra, que é uma das principais causas de morte do mundo, é a doença que mais incapacita no mundo, e é uma doença que tem prevenção, então é fundamental que as pessoas, ao serem diagnosticadas com um dos fatores de risco, né, hipertensão, diabetes, o paciente que fuma, né, precisa parar de fumar, quem é sedentário, né, precisa fazer exercício. Agora, é importante lembrar que a prevenção de doenças cardiovasculares começa na infância, né, com o controle do sedentarismo, com a alimentação mais adequada, com a prática regular de exercícios físicos. Tudo isso é importante até para reduzir o aparecimento dos fatores de risco para AVC, tá? Uhum. Agora, doutora, a gente saindo um pouquinho do caso do Papa Francisco, né, falando do AVC numa situação convencional, o tempo de resgate de uma vítima pode ser fundamental para determinar a manutenção da vida dela, não é? É essencial esse ponto que você tocou, Felipe. O AVC, além de ter prevenção, tem tratamento. Mas esse tratamento, ele é tempo dependente. Então, o AVC é uma urgência médica e a cada minuto que passa, 2 milhões de neurônios são perdidos. Então, é uma corrida contra o tempo, né? Então, diante dos sintomas de um AVC, é fundamental ligar rapidamente para o 92 e esse paciente precisa ser direcionado para um hospital para fazer pelo menos uma tomografia, porque a tomografia é a única maneira da gente saber se o AVC é isquêmico ou hemorrágico, né? E isso é importante para a gente determinar qual é o tratamento mais adequado. Então, o AVC tem tratamento, mas é uma urgência médica. Agora, qual que é o sintoma, então, para fazer essa corrida, né, para o atendimento? Isso, então, quais são os sintomas mais importantes que se sugerem um acidente vascular cerebral? Fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, tá? Então, a boca torta, o braço fraco, a perna fraca de início súbito, dificuldade súbita para falar ou para entender, então a pessoa não consegue falar, não entende o que os outros falam, né? Ou então a fala enrolada, né? Dificuldade súbita para enxergar, perda súbita da visão, vertigem súbita intensa, né? O paciente começa a vomitar e ter vertigem sem parar o tempo todo, a vertigem por horas, né? E, além disso, uma cefaleia explosiva de início súbito. Na maioria das vezes, Sandra, o AVC não dói, né? E por isso mesmo, às vezes as pessoas demoram para reconhecer que é uma urgência, né? A pessoa às vezes fica com o lado do corpo paralisado, a boca torta, ela acha que ela tá nervosa, que a pressão tá alta, mas não, a gente precisa passar a informação que diante desses sintomas, o mais correto é procurar rapidamente o atendimento a um hospital que tenha equipe de atendimento de AVC ou ligar para o 92, porque o SAMU está sendo treinado em todo o país para reconhecer esses sintomas e direcionar o paciente para o hospital que tem tratamento para AVC. Uhum. Quando tem a sobrevida, né, num caso como esse, normalmente ficam sequelas. Olha, Sandra, se o paciente for tratado rapidamente, não ficam, viu? A gente tem visto, assim, nos últimos 30 anos houve uma verdadeira revolução no tratamento do AVC e a gente cada vez mais vê pacientes que chegam graves no hospital e saem andando, né? Então, é um tratamento extremamente gratificante, né? Quando a gente vê isso acontecer, né? Pacientes às vezes chegam em coma e a gente consegue abrir a artéria que está entupida e o paciente sai andando do hospital, né? Mas isso é muito, como eu falei, tempo dependente. E se o paciente demora para chegar no hospital, a chance de sequelas aumentam, né? E esses pacientes muitas vezes vão precisar sim de uma reabilitação, né? De uma fisioterapia, de fonoaudiologia, e aí é importante a internação em unidade de AVC, porque a unidade de AVC diminui as sequelas durante a internação, né? Mesmo para o paciente que a gente não conseguiu abrir a artéria, né? E além disso é importante que ele seja cuidado depois por um neurologista que é especialista nessa área e por uma equipe multidisciplinar, né, que vai fazer reabilitação e evitar que essas sequelas se permaneçam, né? Eu fiz essa provocação do tempo de resgate porque vivi uma situação nessas últimas semanas. O pai de um amigo meu teve um AVC, ele é caminhoneiro, estava indo começar uma viagem e resolveu parar para almoçar lá na cidade onde ele trabalha, em Porto Feliz, e aí junto com os amigos dele, os amigos perceberam que ele estava com a fala enrolada e aí imediatamente chamaram o SAMU. Foi em questão de 5 minutos, talvez até menos, que ele já tinha sido levado para a UPA de Porto Feliz e na UPA tinham feito o diagnóstico do AVC e ele foi transferido para a Santa Casa de Porto Feliz. E uma semana depois ele saiu do hospital
tá com alguma sequela especialmente de visão, né? Afetou um pouquinho a visão dele, mas dada a circunstância, se tivesse demorado mais 1 minuto o resgate dele, era muito possível que o pai desse meu amigo não tivesse aqui hoje para contar essa história. Então, até por isso que eu fiz essa provocação, doutor, até pra gente poder ter atenção a esses sintomas. Todos nós temos uma história, né? O AVC é uma doença muito próxima, né, Felipe? Ela não está só nos livros, né? Como é uma doença que afeta 1 em cada 6 pessoas do mundo vai morrer de AVC, né? E 1 em cada 4 acima de 25 anos vai ter um AVC. Então, todos nós temos uma história familiar ou de um conhecido que sofreu AVC. E eu fico feliz que esse seu conhecido tenha sido rapidamente atendido e provavelmente a família salvou a vida dele, porque ligou rápido para o SAMU, né? Os colegas, os amigos, talvez tenham assistido algum áudio da gente aqui na CBN ou em alguma outra entrevista e tenham sido educados sobre essa condição, né? Então é importante lembrar isso. O AVC não é intuitivamente uma emergência, por isso que a gente precisa o tempo todo ficar falando para as pessoas reconhecerem que esses sintomas são urgentes e ligarem para o 92. Doutor Otávio Pontes, neurologista, professor da USP de Ribeirão Preto, agradeço também por compartilhar esse conhecimento e trazer mais compreensão para os nossos ouvintes. Eu agradeço a vocês, Sandra, e a morte, infelizmente, o falecimento do Papa, né? Mais uma vez, o Papa deixa a gente com uma outra lição, outra missão para cumprir, né? Que também é educar as pessoas sobre essa doença que afeta tanto as pessoas mais vulneráveis no nosso país. Tem toda a razão. Obrigada, doutora. Até a próxima. 10h21. Sua garagem tá pedindo e você tá merecendo. Chegou Germânica Fest Jeep. Modelos e ofertas incríveis para sair de carro novo. Aproveite! Só aqui você encontra bônus exclusivo, pagamento em até 60 meses e ainda garante as melhores taxas do mercado. Germânica Fest, o melhor festival de carros espera por você. Acesse germanicajeep.com.br ou visite uma de nossas lojas. Consulte condições.